Olá pessoal, aqui é Jessie e hoje eu vou te ensinar a fazer esse calcifer de biscuit do anime O Castelo Animado do Estúdio Ghibli. E eu fiz esse mini diorama que tem o Totoro também e o No Face, mas eles são em resina 3D. E para fazer esse calcifer, eu vou utilizar primeiro uma bolinha de massa amarela. Vou fazer um formato de coxinha e na ponta dessa coxinha eu vou tentar deixar ela virada um pouquinho para a lateral. Depois eu vou utilizar uma esteca faquinha e aí eu vou fazer 2 cortes aqui na parte da lateral na mesma altura. E isso vai ajudar a simular as labaredas do fogo. E aí na parte de baixo eu faço mais 2 marcações mais ou menos na mesma altura também, para ajudar a dar ainda mais movimento para esse personagem. E para fazer a marcação da boquinha, eu vou utilizar uma esteca agulha e com a parte maior dela, essa parte mais aboloada, eu vou começar a afundar essa região aqui onde tem a boquinha aberta e na região dos olhos eu vou apertar essa esteca sobre a massa também para fazer um buraquinho. E nesse buraquinho depois a gente vai colocar os olhos, então tenta deixar eles bem simétricos. E agora eu vou começar a fazer a modelagem do tronco. Então eu peguei aqui um rolinho de massa natural. E essa massa natural, quando ela secar, ela vai ficar um pouquinho translúcida, isso vai ajudar bastante a dar um efeito mais legal na pintura da madeira. E aí, com um boleador, aqui nessa extremidade da massa, eu vou pressionar para poder fazer como se fosse uma cavidade, como se esse tronco ele tivesse oco. E faço isso dos dois lados, tento deixar essa borda da massa bem fininha, então eu pressiono ela sobre o boleador com o meu próprio dedo mesmo. Isso vai ajudar a dar o formato nesse tronco e aí depois com a faquinha eu vou começar a fazer a textura. Então eu começo fazendo pequenos cortes aqui na parte onde a gente fez a cavidade e aí eu vou fazendo vários riscos nesse tronco, nessa parte aqui da massa, para poder simular a textura. E esses riscos eles são bem aleatórios, então você pode fazer alguns mais profundos e outros mais superficiais. Isso vai ajudar a dar um efeito bem legal nessa madeira. E agora com essa esteca agulha bem fina, eu vou fazer os nós da madeira. Então eu venho fazendo esse movimento aqui de caracol e aí eu vou fazendo também de forma aleatória. E agora que eu já terminei a modelagem do tronco e do calcifer, eu vou deixar essas peças secando de um dia para o outro, para daí sim poder fazer a pintura tanto no tronco quanto o sombreamento na parte do fogo. E agora eu vou começar a sombrear com um pincel bem macio, com o corante castanho da linha Foscas da Saramanil, que ele é um tom assim meio alaranjado e isso vai ajudar a fazer o degradê do amarelo pro laranja e pro vermelho, que é mais nas pontas. E aí eu faço isso em toda essa parte ao redor do rostinho do calcifer. E eu tento fazer esse degradê de uma forma bem suave para não ficar marcado. E eu faço isso na parte de trás do fogo também. E lembrando sempre de depositar esse pigmento em um papel e aí esfregar bastante o pincel nesse papel para poder tirar todo o excesso de pigmento para não manchar na hora de fazer o sombreamento. E agora eu vou utilizar o pigmento vermelho somente na parte das pontas desse fogo. E esse vermelho ele é da coleção Chuva de Estrelas, então ele é um pigmento bem forte mesmo. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque é muito fácil de manchar, então por isso que eu pego somente um pouquinho de pozinho e aí eu vou fazendo esse sombreamento. Agora para fazer os olhos, eu tô utilizando aqui um pedacinho de massa branca que caiba perfeitamente nessa cavidade que a gente fez anteriormente e aí eu pressiono essa massa sobre essa cavidade para ela poder se moldar ali. E antes de pintar a pupila do personagem, eu gosto de esperar essa massa secar, então eu vou pintar agora a boca com um tom de vermelho. E aí aqui eu tô utilizando um pincel bem fino para poder preencher esse espaço que eu fiz anteriormente com a esteca agulha. E essa tinta vermelha ela tá bem diluída pra gente poder ter uma fluidez na hora de pintar. E aí para desenhar a língua, eu tô utilizando um tom de rosa. Então eu faço somente ali na parte inferior da boca um meio círculo que já vai simular a língua e vai dar esse degradê do rosa pro vermelho e vai ficar com um efeito bem legal. E para pintar o tronco, eu estou utilizando o corante da Saramanil chocolate. Então eu diluo bastante ele para ele ficar bem fluido na hora de pintar e entrar nessas cavidades que a gente fez na textura do tronco. E aí eu começo a pintar toda a superfície. Então, percebam que nas partes onde tem mais profundidade acaba ficando mais escuro e nas partes que são mais altas, as partes da superfície, no caso, elas ficam um pouquinho mais claras. E geralmente aqui nessa parte onde tem a cavidade do tronco, que vai simular como se ele fosse oco, eu coloco um pouquinho mais de pigmento para deixar com um aspecto de mais profundidade.
E aí, para fazer a iluminação desse tronco, eu tô utilizando aqui um algodão úmido, e aí eu vou retirar todo o excesso de pigmento que ficou nessa parte da superfície. E dessa forma, a gente vai conseguir fazer um sombreamento, sem precisar usar o giz pastel nem nada do tipo, somente tirando todo o excesso mesmo, e nessas partes já vai ficar mais iluminado e vai dar essa impressão de que a gente fez um esquema de luz e sombra. E para colar o calcifer no tronco, eu utilizei a cola branca, PVA extra mesmo, e aí eu coloquei ele numa posição que eu achei que não ficou tão interessante, então eu girei ele pra essa parte aqui do tronco ficar mais bonita, que eu achei esse lado melhor. E aí na hora de pintar aqui o olho, eu tô utilizando esse pinta-bolinha, e aí com o tom preto eu fiz 2 bolinhas para simular a pupila. E esse calcifer ele já tá prontinho. Aqui na parte de baixo eu coloquei um arame galvanizado para depois poder colar na base. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o Totoro. Esse Totoro ele foi feito em impressão 3D e a pintura toda manual. Eu fiz um outro vídeo mostrando o processo de pintura que eu vou postar futuramente, provavelmente essa semana ou na próxima. E aqui o No Face. E, gente, ele ficou muito legal, ele compôs esse cenário que eu tinha feito para essas 2 peças, então eu coloquei ele aqui nessa bolacha de madeira que eu mesma fiz também, essa árvore que eu fiz de biscuit, arame e papel, e esponjinha para simular a copa da árvore, e coloquei aqui o No Face e o Totoro. E esse diorama ele ficou pronto com os principais personagens mais icônicos dos animes do estúdio Ghibli. Então se você gostou, deixa seu like, seu comentário e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo.